Milionário barbeiro fica surpreso ao ver mendiga negra defendendo trator na barbearia. No coração pulsante de São Paulo, um lugar onde a riqueza e a pobreza dançam em uma constante tensão, Lucas era um barbeiro diferente. Com suas mãos hábeis, ele cortava mais que cabelos. Ele moldava a vaidade de um público se espelhando em seu luxo. O aroma do gel e o brilho da lâmina de barbear eram tão cotidianos quanto a reincidência da solidão que o cercava. Uma sombra que mesmo os melhores carros importados e as mansões não podiam dissipar. Era um dia comum, até que Clara cruzou a porta do seu salão. Clara, uma mulher negra com vestes desgastadas e uma aura de resistência, entrou atravessando um mundo que não havia. Os olhos de Lucas, grudados em seu tablet de última geração, se fixaram nela quando a porta se abriu. Ele ficou atordoado. O que era aquela figura singular fazendo frente a Lucas? A ouviu, surpreso. Ela descreveu o trator como um símbolo de luta da comunidade. Um espaço de trabalho para muitos que, como ela, se viam à mercê do sistema. Seus olhos brilhavam, e havia um fogo em seu olhar que Lucas nunca tinha visto. A conversa chamou à vida o que ele havia ignorado por tanto tempo, o vazio em seu interior, que apesar dos bens materiais, gritava por significado. Com o avanço das negociações para expandir seu negócio e remover aquele trator, Lucas sentiu um nó na garganta. Ele estava prestes a sacrificar não apenas a construção de seu império, mas também os laços que uniam a comunidade. Clara, sem saber, o estava desafiando a repensar suas prioridades. Entre um corte de cabelo e outro, ele se lembrava dela, sua história ressoando como um eco em sua mente. Não era apenas uma mendiga, mas sim uma ativista por trás de uma fachada comum. O clima em torno deles mudava a cada conversa, entre sorrisos nervosos e olhares cúmplices. A tensão aumentou quando a conexão entre Lucas e Clara se aprofundava, mas as sombras do passado dela começavam a dançar perigosamente sobre eles. Um ataque inesperado contra o trator estourou em meio às negociações, um clamor que levantou a comunidade em fervor. Lucas, então, confrontou um dilema. Em um mundo onde tudo parecia ter preço, até onde ele estaria disposto a ir para proteger aquela mulher que, através de suas palavras ardentes e coragem inflexível, o estava mudando? O futuro da barbearia, suas esperanças e a própria Clara dependiam de uma decisão que ele ainda não havia feito. Com essa pergunta ecoando em sua mente, a história apenas começava a se desenrolar. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. A tensão pairava no ar, pulsando como um coração acelerado. Lucas estava em seu próprio mundo, mas a voz de Clara ecoava em sua mente. Ele não tinha ideia de que no mesmo instante a cortina de sua vida estava prestes a se rasgar. Um grito irrompeu da rua, cortando o murmúrio da barbearia como uma lâmina afiada. Era um grito de desespero, de dor, um som que congelou o tempo por um segundo. Clara parou, o olhar fixo na porta. O barulho era inconfundível. Ela se virou para Lucas e seu olhar, normalmente forte, agora estava cheio de preocupação. "O trator!" ela exclamou, a voz trêmula. "Precisamos ir." Sem hesitar, Lucas a seguiu, empurrando a porta da barbearia,
quase esbarrando no grupo de clientes, que olhavam para a confusão do lado de fora. O que eles viram não era apenas um acidente. Era um tumulto. Várias pessoas estavam amontoadas, e no centro, o trator estava cercado. Um grupo de homens, com rostos cobertos de bandanas, estava tentando derrubá-lo. "É isso que você quer?" Um dos homens gritou para Lucas, apontando um dedo acusador. "Destruir nossa esperança? O que você vai fazer agora, milionário?" Lucas sentiu o coração disparar. O ambiente que antes havia sido seu santuário, agora parecia um campo de batalha. Ao lado dele, Clara avançou, sua determinação evidente. Ela gritou para a multidão: "Calma! Estamos juntos nessa!" Mas as palavras pareciam se perder em meio ao caos. Quando os homens começaram a empurrar o trator, um lampejo de movimento chamou a atenção de todos. Uma mulher, de cabelos desgrenhados, apareceu entre a multidão, parecendo mais desesperada do que qualquer pessoa ali. Lucas reconheceu a mulher. Era Maria, uma conhecida da comunidade. Ela sempre foi a voz ativa entre as pessoas mais empobrecidas. E o que ela fez a seguir deixou todos em choque. "Parem! Mandaram vocês aqui, não foi?" Ela gritou, sua voz cortando o ar tenso. "Vocês estão sendo usados." Uma onda de murmúrios percorreu a multidão. "Receberem dinheiro para fazer isso. Vocês não veem?" Lucas se virou para Clara, a confusão estampada em seu rosto. Clara balançou a cabeça, incapaz de acreditar. Mas Maria continuou: "Vocês acham que esse trator é só uma máquina? É um símbolo. E quem vocês pensam que está por trás disso tudo?" Ela apontou para os homens. "Eles querem o trator, mas o que realmente querem é dividir a comunidade." Uma nova sensação de urgência e pânico tomou conta do local. Aquela revelação parecia tirar o chão de todos, como se uma cortina tivesse sido levantada, revelando uma verdade que ninguém se atrevia a encarar. Os olhares mudaram. Amigos agora estavam se encarando, separados por vozes que antes eram unidas na luta. Lucas, atordoado, começou a entender o que estava acontecendo. Aquilo era mais do que uma simples batalha por um espaço. Era uma luta pelo controle da narrativa, da história das pessoas que ali viviam. E se Clara era a chave para sua transformação, Maria estava oferecendo uma perspectiva que ele nunca tinha considerado. "Você precisa escolher um lado." Clara o puxou de volta à realidade, elevando a voz sobre o caos. "O que você vai fazer, Lucas? Sua barbearia, sua vida. Tudo pode mudar aqui e agora." A pressão aumentava. As vozes se misturavam em gritos e lamentações. As pessoas estavam se posicionando, algumas tomando partido ao lado de Clara, outras se afastando dos encapuzados. No meio daquele frenesi, Lucas se viu perdido. Um nó visceral se formou em sua garganta. Como alguém que sempre teve tudo, agora se via preso em uma situação que podia lhe custar não apenas seu negócio, mas o senso de conexão que havia começado a florescer. Quando as coisas pareciam prestes a sair completamente do controle, um novo barulho surgiu, como um trovão. Um carro de polícia apareceu à distância, suas sirenes ecoando como um presságio. A multidão, que já estava em ebulição, se agitava ainda mais. O tempo estava se esgotando, e a pergunta que preenchia a mente de Lucas pulsava como um grito: quem ele realmente era? Quando a verdade vinha à tona, tudo o que ele acreditava saber sobre o seu mundo estava prestes a desmoronar. O futuro, agora incerto, pairava no ar,
e a única certeza era que nenhuma escolha seria fácil. O futuro, agora incerto, pairava no ar, e a única certeza era que nenhuma escolha seria fácil. A sirene da polícia ecoava como um trovão, intensificando o caos na multidão. Lucas sentiu uma voz conhecida surgiu, cortando o ar como uma lâmina. Era Henrique, o rival de Lucas, e sua presença colocava todos em suspenso. Você está prestes a perder tudo por alguém que não merece sua lealdade. Lucas franziu a testa. O que Henrique sabia que ele não sabia? Antes que pudesse reagir, uma explosão retumbou da direção do trator. Todos se viraram, e a fumaça subiu como um manto sombrio. A multidão recuou em pânico, gritos e confusão dominando o espaço. Quando a fumaça começou a se dissipar, Lucas viu algo que o deixou paralisado. Clara estava à beira de desmaiar, seu rosto pálido, e entre ela e Henrique, uma figura familiar se levantava. Clara! Lucas gritou, avançando. Mas havia algo na figura que deixava todos em estado de choque. Era a mãe de Clara, a mulher que ele conhecia apenas de ouvir dizer. Ela não estava apenas ali. Estava ferida, com um braço machucado, mas o olhar de desafio em seus olhos era mais poderoso do que qualquer dor física. Você está viva! Clara mal conseguiu expressar. A expressão de súbita alegria se misturou com um horror que tomou conta de seu rosto. Mãe, o que aconteceu? Nós fomos traídos, Clara. Ele comandou tudo. A voz da mulher tremia, enquanto ela gesticulava para Henrique, que agora parecia um predador em círculo, rindo por dentro da confusão que criara. Você não entende, Clara. Henrique falou, um sorriso desafiante. Eu sempre estive no controle. E você, Lucas, sempre foi um peão no meu jogo. O trator, uma isca. Agora veja o que acontece quando os fracos se levantam contra o verdadeiro poder. O quê? Poder? Uma onda de dúvidas e medo se agitou em Lucas. Então as peças começaram a se encaixar. Era tudo um plano para derrubá-lo. Uma manobra de Henrique para dividir a comunidade e retomar as rédeas que Lucas havia tomado com seu negócio. Um golpe ardiloso. Vocês não compreendem nada. Clara lançou um olhar furioso para Henrique, agora se transformando em uma tempestade de emoções. Este trator representa muito mais do que sua ambição mesquinha. E a sua mãe, Clara? Quais segredos ela esconde? Henrique riu, enquanto a tensão aumentava. A verdade finalmente está se revelando. Nesse momento, algo estourou. Gritos de dor ecoaram quando um dos homens do grupo encapuzado disparou um tiro para o alto, engatilhando um frenesi total. A multidão se dispersou. E Lucas se viu em uma posição vulnerável, cercado. Ele sentia o chão se desintegrar sob seus pés, e a confusão era palpável. — Lucas, temos que ir! Clara gritou, puxando-o pela mão. Mas a tragédia estava se desenrolando. A mãe dela, agora exausta, lançou uma bomba inesperada. Eu tenho um legado no tráfico de influências deste lugar, Lucas. Você ficou tão cego pela sua vida de luxo que não percebeu o que estava em jogo. As palavras dela ecoaram como um soco, e tudo pareceu parar. Lucas sentiu uma vontade de desmoronar. Clara, tão forte e corajosa, agora parecia igualmente perdida. Como poderia isso ser? O que tudo isso significava para eles? A pressão aumentava, e as sirenes se aproximavam. A escolha de Lucas era clara, mas ao mesmo tempo, seus sentimentos o aprisionavam. Ele precisava decidir a quem proteger
e o que realmente importava. Clara e sua mãe estavam no meio disso tudo, e seus olhos imploravam por resposta. Qual lado você escolhe, Lucas? Clara perguntou, sua voz cortando o tumulto, mas ele não tinha certeza de nada. O futuro deles estava em jogo, e uma nova verdade se desenrolava diante dele, como uma ferida que não cicatrizava. O que ele faria agora? O que mais eles escondiam? O futuro, agora incerto, pairava no ar. E a única certeza era que nenhuma escolha seria fácil. A sirene da polícia ecoava como um trovão, intensificando o caos na multidão. Lucas sentiu o coração disparar. Ele olhou para Clara, mas seu olhar estava fixo no tumulto que crescia diante deles. Havia algo mais ali, uma tensão palpável que não se limitava ao trator. As vozes se misturavam, mas em meio ao clamor, uma frase se destacou. Ele não é o que você pensa, Lucas. Henrique, o rival, surgiu e a multidão congelou. Você está prestes a perder tudo por alguém que não merece sua lealdade. Um frio tomou conta de Lucas. O que Henrique sabia que ele não sabia? Ele olhou em volta, em busca de respostas, mas tudo parecia distante. Antes que pudesse reagir, um som ensurdecedor estourou. O trator, cercado pelos encapuzados, começou a vibrar. Uma explosão de fumaça e metal fez todos recuarem, e um grito ecoou, cortando o ar. Clara! Lucas gritou, mas a cena transformou-se em um caos. Ele não podia deixar que nada acontecesse a ela. A corrida para a saída foi frenética. Clara se virou para a mãe, que estava uma sombra de si mesma, ainda ofegante. O que você está dizendo? Eu não posso te contar agora, a mãe respondeu, e seu olhar triste era um misto de amor e dor. Mas você deve saber. Sua vida não é o que parece. Então um grito cortou o ar, e todos se viraram. Uma figura familiar emergiu da fumaça. Era Paulo, um amigo de infância de Clara, correndo em direção a eles. Ele estava em pânico. Eles estão aqui. A gangue. Do que você está falando? Lucas tentou entender, mas os sons da confusão encobriam tudo. Eles querem o controle. Estão dispostos a tudo, Paulo gritou. O desespero em seus olhos mostrava que algo muito maior estava acontecendo. A multidão se dispersava e Henrique riu, aproveitando o momento. Vocês acham que tem poder aqui? Eu sou o verdadeiro dono deste lugar. Ele sacudiu um papel em seu bolso como um troféu. A expressão de Clara se transformou. O que é isso? Ela olhou para o papel e antes que pudesse se aproximar, Lucas se posicionou entre eles. Chega, o que você planejou, Henrique? Lucas estava furioso. O medo e a adrenalina bombeavam nas veias. Henrique riu, um sorriso sinistro nos lábios. O que, você não percebeu? Seu próprio pai esteve por trás disso tudo. Um acordo sujo para derrubar a comunidade e ditar quem manda aqui. Um silêncio sepulcral caiu. O universo de Lucas desmoronou na fração de segundos. Se o pai, envolvido em algo tão sórdido, isso não poderia ser verdade. Ele olhou para Clara, a incredulidade estampada em seus rostos. Essas palavras são veneno. Clara se virou para Henrique. Sua força não diminuía, mas Lucas notou como estavam interligados. É a verdade, Henrique replicou, e o impacto das suas palavras era devastador. Por que você acha que havia um trator aqui, como uma peça de jogo em um tabuleiro? Lucas começou a tremer. A conexão com Clara se tornava um fio fino. Isso não pode ser verdade, ele vociferou. Os rostos da multidão refletiam uma mistura de choque e raiva, e ele se sentia perdido. Você precisa escolher um lado, Lucas. Clara exclamou,
sua voz cortando o caos. Mas a dúvida se solidificava. O que mais não sabia sobre sua vida, sobre sua família? Todo o tumulto voltou a se intensificar. A sirene da polícia se aproximava, e ele sentia o tempo se esgotar. Clara olhou para ele, seus olhos implorando por algo que ele ainda não sabia como dar. No fundo, Lucas sabia que essa escolha poderia mudar tudo. A multidão agitava-se, ecoando o som do desespero. Neste emaranhado de revelações, Lucas percebeu que onde antes estava apenas o desejo de proteger a barbearia e Clara, agora havia um abismo de desafios e segredos. O medo dominava, e a pergunta que pairava no ar, cortando o silêncio e a tensão, estava mais clara que nunca. Quem ele realmente era, e até onde iria para proteger aqueles que amava. Com o coração acelerado e a cabeça em turbilhão, Lucas ficou paralisado, indefeso diante de um futuro que parecia irremediavelmente sombrio. E as escolhas, essas, exigiriam mais do que ele alguma vez esteve preparado para dar. O futuro, agora incerto, pairava no ar, e a única certeza era que nenhuma escolha seria fácil. A sirene da polícia ecoava como um trovão, intensificando o caos na multidão. Lucas sentiu o coração disparar. Ele olhou para Clara, mas seu olhar estava fixo no tumulto que crescia diante deles. Em meio à confusão, uma nova verdade parecia emergir, mas ele não sabia como lidar com ela. O que Henrique havia dito o deixou perdido. Então, tudo mudou em um instante. Um barulho ensurdecedor ecoou na rua, como um trovão rebelde quebrando o silêncio. As pessoas gritaram e se agitaram. Lucas virou-se, seu corpo gelado de medo. O que era aquilo? A tensão se estendeu como um fio prestes a romper. Então, a explosão. Aquele som. Um clarão. Uma fumaça densa subiu, envolvendo tudo em um manto aterrorizante. Um trator, o símbolo de luta de Clara, detonou em chamas. E os olhares que antes estavam fixos no confronto mudaram, agora focados em algo muito mais devastador. Não! Clara gritou, enquanto o mundo ao seu redor desmoronava. Ela estava paralisada, o olhar fixo em sua última esperança. Lucas se sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Ele não podia acreditar. O trator, a única coisa que unia a comunidade, agora era ruína. Eles não vão parar, Paulo gritou, puxando Clara para longe. Era uma cena de pânico. Os encapuzados corriam, aproveitando a desordem. E enquanto isso, Lucas se viu fixando o olhar em Henrique, cujos olhos brilhavam de satisfação. Algo dentro dele queimou. Você? Lucas começou, mas a raiva consumia suas palavras. Então, viu a figura da mãe de Clara, a mulher que parecia tão frágil. Agora emergindo da fumaça. Algo na forma como ela andava o fez sentir um frio na espinha. E então, um grito dela cortou o ar. Clara, sai daí! Naquele momento, tudo se desfez. A mãe de Clara se virou e, com um movimento rápido, puxou uma arma de dentro da bolsa que carregava. Eu também sou parte disso, Clara. A voz dela era uma mistura de dor e determinação. Lucas ficou chocado. O que estava acontecendo? Aquela mulher que antes era apenas uma mãe, agora se revelava como uma jogadora em um jogo muito maior do que qualquer um deles imaginara. Você está mentindo, Clara gritou, a traição erodindo a confiança em sua mãe. O que você está fazendo com isso? Eu nunca quis que tudo isso acontecesse, disse a mãe,
enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto. Mas agora não há volta. O povo ao redor estava paralisado. As vozes se silenciaram e o eco do caos foi substituído por um tremor profundo. Lucas se sentiu em um pesadelo. Ele olhou para Clara. A dor nos olhos dela era profunda. Como isso poderia acontecer? Por que você nunca me disse? Clara implorou, seu coração partido. O que mais estava escondido da família? O que mais estava em jogo? Porque eu não queria que você fizesse a escolha errada. A mãe respondeu, seu tom quebrado. Era como se uma máscara houvesse se quebrado, revelando uma verdade dolorosa que todos temiam enfrentar. E mesmo no meio da confusão, a revelação apossava-se de Lucas. O que Henrique dissera agora fazia sentido. A multidão estava em choque, e o pânico era palpável. Ele sabia que as sirenes se aproximavam rapidamente. Tudo o que Lucas acreditava sobre sua vida iria se despedaçar em segundos. Ele olhou para Clara e depois para a mãe dela. Seu mundo é uma tempestade. As perguntas fervilhavam na mente dele. O que isso significava para todos eles? E o trator? O que havia sido desmantelado com a explosão? O que Lucas deveria fazer agora? Com uma explosão de adrenalina, ele percebeu que tinha que agir. O futuro deles dependia disso. Mas naquele momento, enquanto as sombras dançavam e a fumaça envolvia tudo, uma nova verdade pairava sobre a história deles. E Lucas sentiu que as respostas estavam mais distantes do que nunca. A única certeza era que o jogo apenas começara. O futuro, agora incerto, pairava no ar, e a única certeza era que nenhuma escolha seria fácil. A sirene da polícia ecoava como um trovão, intensificando o caos na multidão. Lucas sentiu o coração disparar. Ele olhou para Clara, mas seu olhar estava fixo no tumulto que crescia diante deles. Em meio à confusão, uma nova verdade parecia emergir, mas ele não sabia como lidar com ela. O que Henrique havia dito o deixou perdido. Uma onda de fumaça densa se espalhou pela rua, e a multidão se agitou como um mar revolto. A tensão era quase palpável, como se aquele instante estivesse prestes a estourar. E então, um estrondo surpreendente cortou o ar, interrompendo os gritos e os murmúrios. Era um barulho distinto, um clique, seguido de uma explosão súbita em uma das janelas da barbearia. "Não!" Lucas gritou, seu instinto o alertando. A janela se despedaçou, e a pressão da explosão lançou estilhaços para todos os lados. Ele viu Clara se encolher, e um frio percorreu sua espinha. "Clara, fique perto de mim!" O caos reinava, e enquanto as pessoas corriam em todas as direções, Lucas notou algo se movendo na fumaça. Uma figura se destacou, aproveitando o tumulto. Era um homem alto, com um capuz que ocultava seu rosto, mas a postura era familiar. Seus olhos se encontraram. Era Márcio, um velho conhecido da vizinhança. "Márcio?" Lucas fez força para chamar, mas o ruído atrapalhou a comunicação. O homem se aproximou, e quando estava a poucos passos, levantou as mãos, revelando uma arma. O choque atravessou Lucas como um raio. "Você está se envolvendo em coisas que nem imagina, Lucas. Precisamos falar rapidamente." A voz de Márcio era firme, mas havia uma urgência frenética por trás dela. O tempo estava escasso. A polícia estava a minutos, e tudo se desenrolava em uma velocidade alucinante. "Você está envolvido nisso?" Lucas perguntava, sua mente correndo. "Você estava por trás do trator explosivo? Isso é uma loucura!
Não temos tempo. Márcio olhou ao redor nervoso. É tudo uma armadilha. O Henrique não é quem você pensa. Ele está manipulando tudo para derrubar a comunidade e se apoderar da sua barbearia. O chão parecia desmoronar sob Lucas. Como você sabe disso? A dor se misturava a uma raiva crescente. Você está ao lado dele? Eu não sou seu inimigo. Márcio parecia desesperado. Eu fui testemunha de um encontro. O pai do Henrique e o meu foram envolvidos em negócios sujos. Alguém armou tudo para desestabilizar o lugar e causar essa confusão. Eles têm um plano maior. Antes que Lucas pudesse processar tudo, um grito cortou o ambiente. Clara, que estava próxima, ficou paralisada, seus olhos se arregalando em terror. "Lucas, cuidado!" gritou ela. No instante seguinte, o disparo ecoou. O som se misturou com os gritos da multidão e tudo parou. Lucas virou-se para Clara, mas foi tarde demais. Ele viu a mãe dela, a mulher que até então ele apenas imaginava como alguém fragilizado e emocionalmente abalado, se erguer entre eles, seu olhar determinado. "Clara, saia da frente!" Ela gritou, mas a velocidade da situação a consumia. O tiro soou. Clara estava ali, a poucos passos de sua mãe, mas tudo aconteceu em frações de segundo. A mãe de Clara, antes vulnerável, agora com uma firmeza descomunal, disparou de volta. O eco do disparo reverberou, e não era claro para Lucas quem atingiu quem. A confusão se montava, e em meio ao pânico, ele viu Clara cair, seu corpo se estatelando contra o chão. "Clara!" O grito saiu de Lucas como um lamento. O mundo à sua volta parecia sumir, as vozes se transformando em um zumbido distante. As sirenes da polícia se aproximavam, mas tudo o que ele conseguia ver era a cena diante dele. Seu universo se fragmentava. Márcio estava paralisado, o olhar fixo, atônito. "Lucas, precisamos sair agora!" E enquanto os ecos da confusão tomavam conta do espaço, Lucas se viu preso entre a urgência de agir e a dor que o sufocava. O sangue de Clara manchava o chão, e o silêncio gritava. Por que ela estava no meio disso? Lucas pensou, sua cabeça girando. Como ele poderia ter estado tão cego para o que estava acontecendo ao seu redor? A pergunta ficava ecoando. No momento em que se preparava para ir até Clara, um grito ecoou mais uma vez, e a mãe dela avançou, revelando um aspecto que ninguém esperava. "Eu não sou apenas sua mãe, Clara. Eu sou sua verdadeira inimiga. E esse lugar não é o que você pensa." Com aquelas palavras, o último fio de lógica se rompeu. O que tudo isso significava? A escolha que Lucas teria que fazer agora seria como um abismo. Ele não podia acreditar. E naquele instante, tudo o que pensou saber desmoronou. A única coisa que restava era o eco do caos e a pergunta que pairava no ar. Até onde ele iria para atingir a verdade? O futuro deles dependia disso, mas a escolha era cada vez mais obscura. O futuro, agora incerto, pairava no ar, e a única certeza era que nenhuma escolha seria fácil. A sirene da polícia ecoava como um trovão, intensificando o caos na multidão. Lucas sentiu o coração disparar. Ele olhou para Clara, mas seu olhar estava fixo no tumulto que crescia diante deles. Em meio à confusão, uma nova verdade parecia emergir, mas ele não sabia como lidar com ela. O que Henrique havia dito o deixou perdido. Quando tudo parecia ter chegado ao limite, um novo som cortou o ar. Um grito ensurdecedor. Alguém havia atravessado a multidão e Lucas virou-se para ver de onde vinha. E então, aconteceu. Uma figura conhecida surgiu sob a fumaça. Era Denise, a irmã de Lucas, que ele não via há anos.
seu rosto coberto de sujeira, mas seus olhos brilhando intensamente. Lucas, ela gritou, desesperada, o que você está fazendo aqui? A presença de Denise quase apagou a dor e o caos ao redor. Donto. Ele tinha tantas perguntas. Denise, o que você está fazendo aqui? O que aconteceu? Você deveria estar longe disso. Mas ela não teve tempo para responder. A multidão estava em desordem, e algo mais importante estava prestes a acontecer. A mãe de Clara, ainda segurando a arma, olhou para Denise. O que você está fazendo aqui, garota? A tensão era palpável. O olhar entre as duas mulheres era como uma faca afiada cortando o silêncio. Lucas sentiu que algo muito mais profundo conectava aquelas duas. Algo que ele não entendia. Fugindo, fui capturada. Eu não sabia onde você estava. Denise agora parecia agitada. Sua voz tremia. Mas eles têm planos grandes. O trator, as explosões, tudo isso é parte de um plano maior. Eles querem destruir a comunidade. O que você está dizendo? Lucas olhou para a irmã, sentindo um nó se formar em seu estômago. Quem é eles? Antes que ela pudesse responder, um movimento brusco no fundo da rua chamou a atenção de todos. Um grupo de homens armados avançou, alguns dos rostos conhecidos e outros não, avançando em direção ao tumulto. O líder, com um rosto parcialmente coberto, ergueu a arma. Todo mundo no chão. Aqui não é lugar para vocês. O desespero tomou conta e Lucas instintivamente puxou Clara para perto, enquanto Denise se virou, aparentando estar pronta para entrar em ação. Mas tudo que ele podia pensar era que sua irmã havia voltado do nada e agora eles estavam em perigo. Eles vão atacar, Denise gritou. Precisamos unir todo mundo. A comunidade precisa saber da verdade. Eles estão apenas esperando o momento certo para agir. E então, a bomba caiu. Lucas, você realmente não sabia? Disse Denise, olhando diretamente nos olhos dele. Eu sou filha do Henrique. Ele é meu pai. A explosão de suas palavras ecoou tanto quanto a sirene da polícia. Lucas parou. O chão desapareceu sob seus pés. O quê? Como assim? Olhou para Clara, que estava em choque, os olhos arregalados, sem conseguir acreditar na revelação. Não pode ser verdade. É a verdade, ela disse com lágrimas nos olhos, o queixo tremendo. Eu não escolhi isso. Eu vim aqui para te proteger. O caos ao redor deles parecia se tornar um distantíssimo eco em meio à montanha de sentimentos que invadiu Lucas. Ele se sentiu traído, horrorizado e, ao mesmo tempo, perdido em um labirinto de emoções. A confusão reinava. O que isso significava para ele, para Clara, para tudo que eles estavam lutando? Então, em meio ao turbilhão de pensamentos, a força que emanava de Denise se manifestou. Não temos muito tempo. Se eles tomarem o controle agora... Mas no momento em que ela falava, um tiro ressoou e Lucas levou Clara para o chão. Os rostos da multidão agora se tornaram um emaranhado de medo e adrenalina. Denise olhou para a mãe de Clara, um abismo de sentimentos nos olhos de ambas. Você precisa confiar em mim. Se eu puder fazer algo, eu farei. E assim, com a sirene da polícia se aproximando rapidamente e a confusão se intensificando, a pergunta pairava no ar. Quem ele realmente era e até onde iria para proteger aqueles que amava? O futuro deles, agora mais do que nunca, dependia das escolhas que fariam em instantes cruciais. E o que parecia ser uma luta por um trator se transformava em uma batalha por suas vidas. O futuro, agora incerto, pairava no ar, e a única certeza era que nenhuma escolha seria fácil. A sirene da polícia ecoava como um trovão, intensificando o caos na multidão. Lucas sentiu o coração disparar. Ele olhou para Clara, mas seu olhar
estava fixo no tumulto que crescia diante deles. Em meio à confusão, uma nova verdade parecia emergir. Mas ele não sabia como lidar com ela. O que Henrique havia dito o deixou perdido. Clara, precisamos, começou Lucas, mas a voz dele foi ofuscada por outro grito. Algo estava acontecendo atrás deles. Lucas se virou, e tudo parou por um momento. Um grupo de homens encapuzados estava se aproximando com armas em punho, prontos para a luta. O pânico se espalhou pela multidão. Clara caiu, e Lucas agachou-se perto dela, segurando-a com força. "Fique perto de mim", sussurrou, seu coração pulsando freneticamente. Mas quando ele olhou para o lado, uma figura familiar se destacou da multidão e avançava rapidamente em sua direção. Era sua mãe. "Lucas!" ela gritou, os olhos arregalados, como se soubesse que aquele era o momento de se revelar. "A verdade. Tudo o que você sabe está errado. Eu não sou quem você pensa que sou." De repente, o mundo de Lucas desabou. O choque atravessou seu corpo, como se um raio houvesse caído ao seu lado. "O que você está dizendo?" ele perguntou, balançando a cabeça, incapaz de processar suas palavras. Eu sou parte do que está acontecendo aqui. O Henrique, ele não é apenas meu chefe. Ele é meu." A voz dela tremia, e Lucas percebeu que a última palavra estava pendendo no ar. "Seu quê?" perguntou Clara, levantando a cabeça, sua expressão de confusão refletindo a de Lucas. "Ele é meu amante." A mãe de Lucas soltou como uma bomba. E não é só isso. Ele se infiltrou na comunidade, manipulou os dois lados. Ele quer que todos nós nos destruamos, para que ele possa controlar tudo. O trator, as explosões, era parte do plano dele. O silêncio envolveu o local, como um peso esmagador. Os homens armados estavam cada vez mais próximos, mas Lucas estava paralisado, incapaz de reagir. Ele olhou para Clara, que também estava atordoada. A revelação era demasiado pesada. "Como você pôde?" Lucas exclamou, a tristeza e a raiva consumindo-o. "Você estava do lado errado o tempo todo?" "Não, eu não sabia. Ele me manipulou. Eu pensei que estava ajudando a comunidade." A voz dela estava repleta de desespero. "Ele não é quem você pensa, Lucas. É a corrupção que está enraizada aqui. Há anos. Ele precisa de algo para poder controlar tudo isso." Mas em meio ao caos, um novo estrondo ecoou, e uma figura em meio à fumaça ergueu-se com uma arma. Era Henrique. "Ah, que belo reencontro!" ele riu, sua voz cortando o ar como uma lâmina. "Sabia que a verdade escura sempre vem à tona. E agora, Lucas, o que você vai fazer? Sua mãe, sua namorada, todos me obedecem." A raiva fervia dentro de Lucas, e a cena parecia delirante. Um pânico crescente cercava todos. Havia um outro lado, um lado mais escuro. Ele não conseguia entender, porque tudo o que amava estava fugindo de seu alcance. "Vocês acham que podem escapar sempre que eu estiver por aqui?" Henrique continuou, cada palavra dele um golpe no estômago de Lucas. "Vocês realmente pensam que têm controle sobre alguma coisa?" Um tiro soou do lado. Um disparo certeiro que fez o coração de Lucas parar. Olhando para o lado, ele viu Denise em pé, uma pistola em punho. Um nó se formou na sua garganta. "Deixe todos em paz, Henrique. Isso termina agora." Henrique olhou, e por um instante, os dois trocaram um olhar que dizia mais do que 1000 palavras. "Você também se colocou no meio do jogo, minha doce Denise?" "Parecia mais esperta", disse ele, o sorriso se espalhando como veneno. Foi nesse instante que as coisas mudaram completamente. Lucas não sabia em quem confiar. Sua mãe, Clara, Denise, todas aquelas vidas conectadas a um plano que parecia mais e mais sombrio. O que aconteceria se a verdade fosse diferente de tudo que ele acreditava saber?
Eu não posso permitir que isso continue, gritou Denise, levando a arma mais perto. Pare! Você não precisa fazer isso! Lucas a advertiu, as palavras saindo entrecortadas por um misto de medo e impotência. E assim, o mundo deles estava prestes a explodir em canos, gritos e verdades não reveladas. O tempo se esgotando e a escolha se aproximando de forma aterradora. Quem iria viver? Quem iria morrer? O ar estava denso e tenso, e o que antes eram verdades se desmoronava. Acho que nada poderia ser restaurado como antes, e a verdadeira batalha estava apenas começando. Lucas estava paralisado. Suas emoções estavam à flor da pele. O que Denise acabara de revelar era como um soco no estômago. A sirene da polícia ficava mais alta, mais perto, e a adrenalina disparava sob suas veias. O caos ao redor continuava, mas tudo parecia distante. Como assim, filha do Henrique? Ele precisou forçar a mente a entender tudo o que estava acontecendo. E aí, enquanto a confusão crescia, uma nova explosão cortou o ar. Era como se o tempo tivesse parado. Um barulho surdo, um impacto forte. O chão tremeu, e o reflexo de chamas laranja lampejou em seus olhos. O que foi isso? Gritou alguém da multidão. Olhares se voltaram para o fundo da rua. A fumaça começou a se espalhar, e uma figura emergia dela, de pé, como uma sombra contra a luz do fogo. Lucas não conseguiu acreditar. Era o próprio Henrique, envolto em chamas, correndo como um louco. Ele estava gritando, desesperado, mas não havia compaixão nos olhos de Lucas. Apenas uma sensação crescente de que tudo aquilo era uma cortina de fumaça, uma ilusão malvada. É uma armadilha. Todos vocês estão perdidos, gritou Henrique, enquanto caía de joelhos. As chamas dançavam em seu corpo. A combustão de tudo o que ele havia feito, agora queimando ao seu redor. Lucas, precisamos sair daqui, Denise gritou. Mas a visão de Henrique se consumindo em fogo fez o tempo parecer desacelerar. Ele conseguiu perceber algo nas mãos dele. Uma caixa pequena, em meio à confusão de chamas e fumaça. Era uma bomba. O pânico se espalhou como um vírus na multidão. Ele não vai nos levar com ele. Ele está tentando explodir tudo. Uma mulher gritou. E naquele instante, Lucas sentiu a intensificação do terror em sua própria alma. Era como se o chão sob seus pés tivesse se aberto, revelando a profundidade do caos. Lucas, Clara chamou, os olhos arregalados, sendo puxada pela multidão em pânico. Ele se virou para ela, os medos se transformando em ação. Estamos juntos, certo? Vamos! E eles começaram a correr. Lucas e Clara se uniram em um impulso instintivo. Mas Denise continuava lá, incapaz de se mover, com um olhar fixo em Henrique. Denise, vem! Lucas gritou. Mas a expressão de Denise se transformou. Eu tenho que ajudá-lo. Ela se virou novamente, avançando em direção a Henrique, mas não antes de Lucas puxá-la pelo braço. Você não pode ajudar o monstro. Nesse momento, outro controle. Henrique deu um grito agonizante. Ele se ergueu mais uma vez, segurando a bomba, que agora estava iluminada por uma luz estranha. Uma contagem regressiva começando. Vocês não vão escapar. A hora de pagar as dívidas chegou. Lucas sentia seu coração na garganta. Seu corpo limpo de qualquer resquício de racionalidade. O terror e a urgência se uniam. E mesmo enquanto todo mundo corria em pânico,
Ele não conseguia se mover. Eles estavam prestes a ser tragados pela consequência de anos de traições e mentiras. Lucas, Clara insistiu. No centro da confusão, Denise girou-se em direção à bomba nas mãos de Henrique, seus olhos cheios de uma resolução estranha. Todas as mentiras estão prestes a ser reveladas. Uma explosão atingiu. A força empurrou todos para trás. Lucas caiu, e tudo o que ele podia pensar em Clara. Ele a buscou, e naquele instante, tudo escureceu. A reviravolta atingiu como um relâmpago. Entre o ruído ensurdecedor e o calor avassalador, Denise fez algo que ninguém esperava. Um salto, uma corrida para Henrique, e ela pressionou um botão. "Vem comigo, pai!" gritou. Foi como se um relâmpago cruzasse a mente de Lucas. A conexão entre Henrique e Denise explodiu como um mistério, e a verdade conturbada agora estava estampada na frente dele. "Você está ao lado dele?" "Ah, não!" gritou Denise, sua voz embargada. Era um grito de angústia e determinação ao mesmo tempo. Mas antes que algo mais pudesse ser dito, a explosão aconteceu. A última cena era de caos absoluto, e a visão de Denise sendo engolida pela fumaça lançou a sombra de um novo enigma. Enquanto os resquícios do fogo se dissipavam, Lucas realizou que as verdades discutíveis agora iriam moldar os seus próximos passos. Assim, na confusão, uma pergunta cruel emergiu. A quem ele realmente poderia confiar? O mundo parecia estar desabando, e Lucas estava preso entre os destroços que sobraram. A fumaça ainda pairava no ar, misturando-se ao desespero e à incerteza. Ele viu Denise, a irmã, tentando chegar até Henrique, o pai que tanto desprezava. O pânico na multidão se intensificava. As pessoas corriam desesperadas, mas Lucas não conseguia se mover. O tempo parecia parado, e a única coisa que conseguia ouvir era o tamborilar do seu coração. Henrique estava se contorcendo no chão. "Você não pode fazer isso, Denise!" gritou ele, com sua voz cheia de dor e raiva. "Você não entende o que está em jogo." "Entendo tudo", afirmou Denise, com a coragem de quem estava prestes a enfrentar seus fantasmas. "Você me usou como arma em seus jogos nojentos. Acha que eu iria ficar ao seu lado?" Clara, próximo a Lucas, segurava a mão dele. "Precisamos ir. Isso não vai acabar bem." O olhar dela estava repleto de medo, mas também de determinação. O tom era de urgência, e o pedido dela cortou através do caos. Então, com um estrondo, a bomba no centro da confusão disparou para o ar, criando uma onda de choque que fez a grama abaixo de seus pés balançar. Lucas agarrou Clara com força, e juntos se lançaram em direção à saída da multidão descontrolada. As vozes se misturavam em um grito coletivo. O calor das chamas enfrentava o frio intenso da traição. Denise, presa na tormenta emocional, estava lutando com as correntes do seu passado. Lucas sentiu um nó na garganta, ao perceber que a irmã estava presa entre o amor e o ódio. "Denise, venha!" ele gritou, sua voz tentando furar a barreira do pânico. Mas o que ela havia feito ainda ecoava. O desejo de ajudar o pai a controlar a situação a tornava uma inimiga em potencial. Donto. E então, um momento de silêncio. Todos pararam para olhar Henrique, que estava agora cercado por chamas. Ele gritou. Um som que rasgou o ar de forma aguda. A situação era caótica, e a luta interna entre o certo e o errado estava se desenrolando em uma dança cruenta. "Essa é a última chance, Denise!" Henrique berrou, sua voz tingida de desespero. "Vem comigo
e sai desse lugar. Mas Denise estava em um dilema, com a fúria e a confusão em ebulição. Lucas sentiu o impulso de ir até ela, mas o terror das chamas o mantinha paralisado. O que ele faria? Seria ela capaz de escolher seu próprio caminho? Clara puxou Lucas ainda mais para a saída. Vamos, agora! E com aquela chamada à ação, Lucas deu o passo decisivo. O caminho se abria diante deles, mas ao mesmo tempo, uma certeza apertava seu coração. A luta entre o bem e o mal estava longe de terminar. Ele olhou uma última vez para Denise, que parecia envolta na tempestade de suas próprias emoções. Denise! Lucas gritou uma última vez, esperando que a chamada trouxesse de volta para ele. Mas ela se virou, uma sombra indefinida contra a luz ofuscante das chamas. E naquele instante, o futuro dele estava em uma encruzilhada. O que estava prestes a acontecer era além de qualquer um realmente poderia imaginar. É assim que termina? Clara murmurou. Enquanto se afastavam, as vozes da multidão e o eco do passado se misturavam como um quadro em desintegração. Antes que pudessem sair, um novo barulho irrompeu. Sirenes da polícia se aproximavam. Havia um sentimento de esperança se misturando com a dor da incerteza. Eles poderiam ter escapado fisicamente, mas as marcas deixadas por aquela experiência os seguiriam. O destino de todos estava entrelaçado de forma irrevogável. E assim, ponto. Fi e a fundo. Com uma mistura de alívio e apreensão, Lucas e Clara desapareceram na noite, deixando para trás as cinzas de uma guerra que apenas começava. Se você chegou até aqui, urge que você se inscreva imediatamente no canal. Não perca as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora, para nos ajudar a alimentar o algoritmo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Queremos saber o que você achou. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5A.